Bem, irmãos, louvado seja o Senhor. Estamos começando mais uma lição da Escola do Evangelho. Estamos chegando ao final, irmãos, né? Nessa noite nós vamos ver a lição de número 21 e cremos que o Senhor tem avançado, né? O Senhor, nós temos prosseguido a desfrutarmos da Escola do Evangelho e aos poucos nós temos avançado. Louvado seja o Senhor por isso. Como eu falei, nós vamos ler hoje a lição de número 21, que tem como título, o título dessa lição é O Viver Cristão, parte 2, tá? Nós vamos ver, esse é o tema geral da lição, e o tema da lição é o padrão do viver do povo do reino, parte 1, tá? Então, nós como povo de um reino, nós temos um padrão para viver. E durante a lição nós vamos perceber que esse padrão não é algo exterior, mas é algo interior, é algo que é da vida que nós recebemos quando cremos no Senhor. Bom, irmãos, eu vou adiantar aqui o compartilhamento para a gente começar aqui a lição, tá? Senhor Jesus. Bom, irmãos, como eu falei, né? Essa lição é a Escola do Evangelho, é o volume 3 do livro, né? Fundamentos da Fé Cristã. E o tema da aula de hoje, a lição 21, é o padrão do viver do povo do reino. Tá? Lição 21, o viver cristão, parte 2. Senhor Jesus. Bom, irmãos, para iniciarmos essa lição, precisamos perceber o tema, né, a respeito da lição, que é o padrão do viver do povo do reino. Então, o povo do reino, que são os cristãos, ele tem um padrão para se viver. Que padrão é esse? O que quer dizer esse padrão? É o caráter, é o viver dos cidadãos do reino dos céus. Tá? Então, o primeiro versículo que eu trago, ele não está na lição, mas é um versículo que sempre que eu compartilho, ou que eu tento tocar em relação ao viver do reino, ao viver que nós recebemos. Porque nós temos um viver, porque nós recebemos uma vida. Então, o meu viver é baseado em uma vida que eu recebo. Então, se eu tenho uma vida humana, eu tenho um viver humano. Se eu recebo uma vida divina, uma vida celestial, então eu posso viver uma vida divina, uma vida celestial. Então, esse é o padrão, né? É baseado nessa vida, na vida que nós recebemos, tá? Então, Romanos 5, versículo 17 diz assim, ó: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Bom, irmãos, o primeiro ponto, né, que eu toco é que esse viver, o viver do reino, não é simplesmente algo do futuro. Claro, irmãos, que em relação haverá uma manifestação do reino dos céus, né? Ali que essa manifestação é o que os vencedores vão reinar com o Senhor 1000 anos. Então, essa será a manifestação. Mas, de acordo com Romanos aqui, mostra que esse viver, esses que reinam, eles já reinam hoje. Então, esse reino também nós podemos viver hoje, não na manifestação, mas na realidade do reino dos céus, tá? E é isso que a lição aqui ela fala sobre isso, né? Então, o primeiro ponto é que eu preciso perceber o que é o reino, tá? É a próxima slide aqui, ó. O que é o reino? Porque, irmãos, se eu preciso viver baseado uma vida a vida do reino, uma vida que tem um padrão e que o viver do cristão tem um caráter para se viver, porque é o que é o viver do reino, então você saber o que é o reino. Certa vez perguntaram para o Senhor, né, que é o versículo de Lucas 17, o versículo 20 ao 21, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando, olha só, irmãos, quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ele aqui ou lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, irmãos, primeiro ponto,
É que essa palavra dentro aqui, no original, ela tem um sentido não apenas de dentro, de interior, mas de estar ali no meio, com eles. Então, o reino de Deus estava ali. Tá, irmãos? Mas na frente nós vamos ver que é uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Claro que não é o tema da lição, mas eu creio que a gente precisa falar um pouco para que a gente possa ter um entendimento mais completo. Porque esse versículo fala de reino de Deus. Né? Apenas o livro de Mateus, especificamente, ele troca essa palavra, reino de Deus, para o reino dos céus, que vamos ver daqui a pouco. Tá? Mas o que o texto está dizendo aqui é que o reino ele não vem simplesmente de uma maneira visível, de visível aparência. Mas o reino já estava ali no meio deles, que era o próprio Senhor. Então, quando veio o reino? O reino veio quando Jesus veio. Quando Cristo veio, quando Cristo vem para a terra, Cristo traz à terra o reino de Deus, tá, irmãos? E, de uma certa maneira, a nossa experiência, o reino dos céus, como a igreja. Existem alguns versículos que eu queria ler aqui, irmãos, não está na lição, mas eu creio que pode nos ajudar, tá? Mateus capítulo 3, eu vou ler aqui, tá, irmãos? Mateus capítulo 3. Olha só o que diz aqui. Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aqui o que eu quero dizendo aqui. Quem está falando isso é João Batista. Então, João Batista, quando começa a sua pregação a respeito do arrependimento, ele diz que havia uma necessidade de arrepender-se, porque o reino dos céus estava próximo. Então, o que a gente percebe? Que apesar de o reino de Deus já estava ali, mas o reino dos céus não havia chegado. Tá? Então, vamos ler o versículo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Nós vimos que aqui é João Batista pregando. Aqui, irmãos, é quando o Senhor envia os discípulos a pregar. E a ordem é o seguinte, versículo 17, Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, perdão, irmãos, era esse aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é quando o Senhor enviou os discípulos, né? Quando o Senhor passou a pregar. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Percebe, irmãos? Então, quando João Batista começou a pregar, o reino dos céus ainda não havia chegado. Quando o Senhor começou a pregar, ele usou as mesmas expressões, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tá? Mateus capítulo 10. Aqui sim é quando o Senhor envia os discípulos, tá, irmãos? Mateus capítulo 10, versículo 7. Aqui é o Senhor dá a ordem, né? O Senhor dá as instruções aos discípulos para sair pregando. E no versículo 7 ele fala assim, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Tá? Então, vamos para o próximo slide, para tentar entender isso aqui. Há uma diferença, irmãos, entre reino de Deus e reino dos céus. Tá? O reino de Deus, ele inclui, acho que aqui, não sei se quando eu marcar aqui, se vai riscar aí na tela para os irmãos, mas de qualquer maneira, ó, há aqui um reino, no reino de Deus aqui, ó, que começa aqui, ó. Tá vendo aqui, irmãos? Estão vendo aí, ó? O reino de Deus, ele vem aqui, perdão aí, irmão, pela borrada, porque tá me borrado aqui, eu não sei conseguir fazer muito retinho a linha, tá? Mas, ó, começa o reino de Deus na eternidade passada e ela vai até a eternidade futura. Então, o reino de Deus, ele não tem um início nem um fim. Porque o reino de Deus começa na eternidade passada e ela vai até a eternidade futura. Tá? É o reino de Deus. Existem alguns versículos que falam que o Senhor iria tirar o reino de Deus do povo de Israel e iria dar o reino a outro povo. Percebe? Ou seja, o reino já estava ali. Mas há um aspecto chamado reino dos céus. Tá, irmão? Reino dos céus. O reino dos céus é um período dentro do reino de Deus. Então, quando começa o reino dos céus? Começou, irmãos, aqui, ó, na era da igreja. E ela vai até a sua manifestação, que será o milênio. Então, há um período
dentro do reino de Deus, que é o reino dos céus. Por isso, quando João Batista começou a pregar, ele fala sobre estar próximo o reino dos céus. Quando o próprio Jesus começou a pregar, o Senhor disse que o reino dos céus estava próximo. Quando ele envia os discípulos a pregar, ele usa a mesma expressão, o reino dos céus está próximo. Mas como é que o Senhor falou para os discípulos, ou para os fariseus, né, naquele versículo que a gente viu lá no início de Lucas 17, que o reino de Deus estava no meio? Porque, em realidade, por isso que ele fala reino de Deus, não o reino dos céus. O reino de Deus estava ali, porque quando o Senhor estava presente, o reino de Deus, a sua totalidade, estava ali. O reino, a autoridade de Deus, o reino de Deus estava ali. Mas o reino dos céus, que é o período da igreja, que começou aonde? Quando é que começa? Na morte e na ressurreição do Senhor, quando a igreja é gerada, inicia-se o reino dos céus. Claro, ainda em realidade, não na sua manifestação. Porque a realidade já vivemos hoje. Então, nós podemos viver hoje a realidade do reino dos céus, vivendo a vida da igreja. Quando nós vivemos a vida da igreja, nós podemos viver a realidade. Tá, irmãos? Então, porque isso não é uma aparência. Apesar do reino dos céus ter uma aparência, também não vamos tocar nisso nessa lição. Mateus capítulo 13 fala sobre isso, fala de uma aparência do reino dos céus, mas estamos falando da realidade, viver a realidade. Então, nós vivemos a realidade e haverá um dia em que esse reino dos céus irá se manifestar. Tá, irmão? Deixa eu ver como é que eu tiro aqui esse... Pronto, tirei. Então, olha só. Em relação a essa pequena introdução a respeito do reino de Deus, essa diferença, é que nós podemos avançar um pouco mais na lição, tá? Porque quando o Senhor diz que o reino já estava ali no meio, né, dentro, no meio com eles, então a gente percebe que o reino é o próprio Senhor. Onde o Senhor está, está o reino de Deus. Então, esse reino estava em Jesus. Quando Jesus estava ali, estava o reino. Só que nós precisamos perceber que esse reino também ali há como eu posso falar, ele vai crescendo, ele vai progredindo, tá? Então, o reino era Jesus. Quando o Senhor morre e ressuscita, o reino agora se torna o reino dos céus, é um período dentro do reino de Deus, mas é o que agora? A igreja. A igreja é esse reino. Por um lado, essa igreja como reino é apenas a realidade. Haverá uma manifestação que é o reino milenar. E a totalidade dessa manifestação será a Nova Jerusalém. Então, ou seja, Jesus, a igreja, o reino milenar, um período, e a Nova Jerusalém pela eternidade, tudo isso é um aspecto do reino de Deus. Né? O reino de Deus na sua expressão completa, digamos assim. Tá? Bom, irmãos, como é que eu faço para tirar isso aqui agora que eu não sei? Senhor Jesus, espera aí, irmãos, deixa eu só... Porque como eu risquei aqui, deixa eu apagar aqui, tá? Para não ficar esses borrados aqui. Não sei se está aparecendo para os irmãos aí na tela, mas eu vou riscar aqui, que se tiver não vai ficar aparecendo, tá? Pronto. Como eu estava dizendo, o reino, ele é um período, o reino dos céus. Então, para que a gente possa ter entendimento do que é o reino dos céus, porque até mesmo na oração que o Senhor ensina aos discípulos, quando o discípulo pede para que ensinassem eles a orar, o Senhor fala sobre isso. E que no aspecto da nossa oração, nós vamos clamar para que o reino venha para a terra, né? Para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é feita nos céus. Isso é o reino. Porque o que é o reino? Um país, né? Um reino, ele tem... Todo país é constituído de quê? De um território, de um povo, de uma soberania e de uma constituição. Então, quando nós falamos de reino dos céus, precisamos perceber que tem tudo isso incluído. Nós temos um território, tá? Hoje, em realidade, o território é a igreja. A igreja, hoje, é o território onde o povo de Deus, ou seja, a igreja, ele está ali debaixo da soberania de Deus, ou seja, debaixo dessa
proteção de Deus, onde o reino de Deus onde a vontade de Deus é feita, tá? E por outro lado, também há uma constituição. Quando nós falamos constituição, vamos perceber dois aspectos. A questão da constituição como uma lei, sim, mas também não é simplesmente uma lei exterior, mas é o que é constituído. Ou seja, podemos aplicar que essa constituição também tem que ser uma questão interior. Vamos ver, se o senhor nos permitir, ver daqui a pouco mais sobre isso, tá? Então, a constituição do reino dos céus. Para que eu possa ter um viver adequado como cristão, como filho de Deus, como povo de Deus, nós vamos perceber que há uma constituição. Deus estabelece algumas regras por meio de Cristo, Deus estabelece algumas regras. No Velho Testamento já havia isso, né, irmãos? A gente percebe que no Velho Testamento, que é uma sombra, é uma figura do Novo Testamento, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, a igreja é esse povo escolhido. Da mesma maneira que Deus estabeleceu uma lei para o povo de Israel, Deus também constitui uma lei para a igreja. A diferença é que essa lei do Velho Testamento era algo fora do homem. Era uma lei escrita em pedras. A Bíblia fala no Novo Testamento que agora essa lei está onde? Na tábua, escrita no nosso coração. Ou seja, é algo interior. Tá? Próximo slide. Então, a constituição do reino dos céus é, na verdade, a natureza interior dos filhos desse reino, dos filhos do rei, do reino dos céus. E o livro de Mateus, ele fala especificamente sobre isso. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Nós não vamos ler, irmãos, por causa do tempo, mas eu creio que os irmãos devem ter desfrutado dessa lição. Ainda vai ter essa semana toda aí para desfrutar, né? Hoje, segunda-feira, como os irmãos falaram, né? O vídeo é colocado na segunda-feira, porque nós temos o tempo, né? Até a próxima segunda-feira, quando nós vamos reunir na sala do Zoom para tirarmos nossas dúvidas, né? E tentarmos avançar juntos. Sabemos que algumas lições para trás tivemos algumas dificuldades devido à conferência, alguns irmãos terem viajado, né? E a gente acabou falhando, né? Em algumas dessas aulas, mas creio que a partir da semana a gente consegue normalizar isso, irmãos, tá? Já estamos concluindo para terminarmos essa lição, tá? Então, voltando aqui para a lição, a Constituição, ela é o quê? Ela é a natureza interior. Não é simplesmente uma lei exterior. Vamos ver isso mais até no final da lição sobre isso, né? Porque quando a lei ela é exterior, há necessidade de eu cumpri-la de maneira exterior. Mas quando essa lei ela é interior, ela está constituída no meu interior, eu consigo viver por meio dela, vivendo a vida que eu recebi quando eu criei. Quando nós cremos no Senhor, quando os irmãos creram no Senhor, os irmãos receberam uma vida. E essa vida, no nosso interior, tem essa constituição. O Senhor já está dentro de nós, e essa vida que nós temos dentro de nós, é ela que nos capacita a viver a vida do reino, como cidadãos do reino. Então, a Constituição, irmãos, é uma natureza interior, tá? Não é uma questão de lei exterior. Primeiro ponto. Então, na lição, ele vai falar assim, irmãos, eu não falei aqui a respeito da... Deixa eu voltar aqui. Então, essa lei, essa Constituição, ela é o quê? Elas são as 9 bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Tá? Então, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele vai falar exatamente sobre isso. Irmãos, o que é mais interessante é que no versículo 1 do capítulo 5, diz que o Senhor, ele viu as multidões e ele subiu ao monte, certo? E se aproximaram os discípulos. Então, o primeiro aspecto, irmãos, é que essa Constituição, quando ela foi ser entregue, ela não foi entregue para as multidões. Ela também não foi entregue em qualquer lugar. Houve uma necessidade de subir o monte. Né? Claro que não é de maneira exterior, é simplesmente uma questão física, mas uma questão de realidade.
Tá? Então, hoje, irmãos, para que eu possa receber essa constituição, receber o que o Senhor tem falado, há uma necessidade de nós subirmos, mudar de plano. Nós temos tocado muito nisso, né? Nas últimas mensagens, a respeito de mudança de plano. Nós vimos que, irmãos, como eu louvo o Senhor por isso. A visão, a revelação do Senhor é o que é gradativo. Até alguns anos atrás, nós entendíamos que arrependimento era uma mudança. Eu estava vindo numa direção e havia um arrependimento. Eu mudava de direção. Eu estava indo para o lago de fogo e eu criei no Senhor, eu me arrependi, criei no Senhor e minha direção volta, não mais para o lago de fogo, mas para uma direção contrária à minha direção que estava antes. Só que hoje nós percebemos, irmãos, que esse arrependimento não é simplesmente algo horizontal, mas também algo vertical. Ou seja, eu também não apenas preciso apenas me arrepender de uma maneira horizontal, mas também de uma questão vertical. Sair das coisas terrenas, das coisas naturais, para as coisas celestiais, para as coisas espirituais. Então, isso também é arrependimento. Então, podemos dizer que hoje nós conseguimos ter um entendimento do que é o arrependimento cabal, um arrependimento completo, tanto no aspecto horizontal, ou seja, eu mudo a minha maneira de viver, no meu viver diário, aqui no horizontal, mas eu também mudo, irmãos, a maneira de ver no aspecto, não simplesmente nas questões terrenas, nas questões naturais, mas eu passo a ver agora as questões celestiais, as questões espirituais. É andando na terra com os olhos no céu. Esse é arrependimento cabal. Mas voltando para a lição. Quando o Senhor começa ali a dar esses mandamentos, né, a constituição do reino dos céus, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele começa a falar exatamente sobre isso, dessa mudança. Não apenas de arrependimento no aspecto horizontal, mas no aspecto de sair do que é natural, deixar o que é natural, deixar o que é terreno e subir para o aspecto celestial. Então, quando ele chega, ele dá ali as 9 bem-aventuranças. Nós sabemos que esse texto é bem conhecido, mas o que mais me impressiona é que isso não são aspectos naturais. Porque lembra, o que foi que aconteceu? O Senhor saiu do terreno e subiu o monte. Ou seja, ele sai do que é natural, do que é terreno, para o que é celestial. Então, quando nós falamos aqui, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, não é simplesmente uma humildade natural, mas é uma... Agora, essa palavra humildes aqui é pobres. Ou seja, pobres em espíritos. Ou seja, esvaziados. Não é simplesmente alguém pobre ou humilde, mas alguém que se esvazia. Quando nós nos esvaziamos, o Senhor nos enche. Então, irmãos, há essa necessidade. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Por que chorar aqui, irmãos? Será que é por coisas naturais? Não, irmãos. É por coisas espirituais. Porque a vontade de Deus não é feita na terra. Percebe? Ou seja, quando eu choro por isso, ou seja, quando eu tenho um desespero no meu interior sobre isso, o Senhor me consola. Não é só um aspecto exterior, um aspecto natural, mas precisamos perceber a necessidade de sair, mudar de plano, do plano terreno para o plano celestial. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que é ser manso, irmãos? É não lutar pelas minhas próprias coisas. Percebe? Eu preciso ser manso. Quando eu luto pelas minhas próprias coisas, eu não sou manso. Mas quando eu recebo as coisas que Deus me dá em troca, né, que eu me nego as minhas coisas, eu me torno uma pessoa mansa. Tá, irmão? Não vou tocar ponto a ponto, mas essas 9 bem-aventuranças do capítulo 5 é essa constituição. É a constituição do reino dos céus. Essa constituição, como eu falei, irmãos, é algo que é interior, não é algo simplesmente exterior. Por isso que é uma necessidade, quando nós avançamos um pouco mais na lição, ele vai falar a respeito do impacto do viver dos filhos de Deus, do viver dos filhos do reino, né? Aqueles que são filhos de Deus, ou seja, filhos do rei deste reino. Eu preciso ter o meu viver precisa ter um impacto. Ou seja, quando eu vivo nessa terra, aonde eu estou, o meu viver tem que ter um impacto. Agora, irmãos, não é simplesmente de uma maneira exterior, como eu falei, mas é um princípio interior. Por quê, irmãos? Porque nós já recebemos uma vida.
Eu não vou precisar me esforçar para ter um impacto, para que eu possa ter um impacto no viver dos outros. Mas eu preciso viver a vida que Deus já me deu, a vida espiritual, viver essa realidade, e essa realidade vai causar um impacto. É isso que fala a respeito desse aspecto da lição, é a respeito do sal da terra. Que Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal viesse insípido, como ele restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar do fora, ser pisado pelos homens. Então ele fala aqui que há uma necessidade de que o impacto do nosso viver tem que ser como sal. Como sal, eu posso ter duas funções, tá? Tá aqui no slide, né? Temperar e conservar. Em relação a temperar, é dar sabor. Por isso que o texto fala que se o sal viesse insípido, ou seja, sem sabor, não tem função. Perde-se a função. Porque eu passo a viver com o sabor desse mundo. Nesse mundo há um curso. A gente pode dizer que até o que a lição traz, né? Pode dizer que nesse mundo todos têm o mesmo sabor. É um sabor o quê? Sem sal. Mas quando você consegue colocar ali uma pitadinha de sal, também não é sal demais, né, irmão? Não salga. Percebe? É algo que é no equilíbrio. Eu estou vivendo a minha vida, desfrutando do Senhor, e esse meu viver, ele vai tendo impacto nas pessoas ao meu redor. Por isso que ele fala a respeito de temperar. Ou seja, quando eu começo a viver a minha vida, buscando o Senhor, andando na terra, com os olhos no céu, quando eu começo a ver dessa maneira, eu começo a temperar o lugar onde eu estou. E aí meu viver passa a ter um impacto. Por outro lado, o sal também é a questão de conservar. Mas quando nós olhamos para a Terra hoje, irmãos, esse mundo está apodrecendo. As coisas que acontecem, as coisas que estão acontecendo, cada dia mostra que esse mundo está apodrecendo. Os irmãos têm falado em algumas mensagens atrás, né, que o mundo acho que é esqueci agora a palavra, entropia, eu acho que é isso, né? As coisas estão se acabando, o mundo por si só já está se destruindo. Percebe? Ou seja, o que é isso? Por que o mundo não está tão pior do que já está, do que já deveria estar? Por causa do sal. Porque o sal, os cristãos dessa terra, têm conservado essa terra. Mas, irmãos, quando os vencedores forem arrebatados, quando os cristãos vencedores forem arrebatados, o mundo vai perder esse sal. O sal que tempera e o sal que conserva. A gente sabe que se você pegar uma carne, colocar ela aqui e deixar aqui por algum tempo, o que vai acontecer? Vai apodrecer. Mas se você colocar sal sobre a carne, vai demorar mais a apodrecer. Não é isso? Por quê? Porque o sal conserva. Quando os cristãos vencedores forem arrebatados, o período que vai se acontecer depois daí, nós temos visto nas mensagens, né, a respeito da aurora, está muito próximo, né? Já estamos vivendo o início da aurora. Irmãos, quando os vencedores forem arrebatados, esse mundo vai apodrecer. Ou seja, aquilo que conserva vai ser retirado, o sal vai ser retirado. E aí, irmãos, aqueles que ficarem aqui vão passar por grande tribulação. É exatamente o quê? É o mundo apodrecendo. Senhor Jesus. O Senhor nos guarde disso, irmãos. Bom, outro aspecto, irmãos, a respeito desse impacto do viver é os filhos desse reino, os filhos do rei, como luz do mundo. Então, em natureza, irmão, nós somos sal. Tá? Ou seja, a nossa natureza interior somos sal. Quando nós vivemos por meio dessa vida interior, nós temos um impacto, nós damos sabor e conservamos as coisas, mas, por outro lado, a nossa conduta, ela é luz para o mundo. Nós somos como luzeiros neste mundo. Nós podemos dar direção para as pessoas. Lembra a respeito do arrependimento? Do aspecto horizontal? Que a nossa primeira experiência em relação ao arrependimento é qual? É esse aspecto. Porque estávamos cegos, fomos cegados pelo príncipe desse mundo, está cegado o entendimento das pessoas, mas quando
alguém, um cristão, fala para nós, né? Nossa experiência, alguém um dia pregou para nós. Essa pessoa não tinha apenas o sal, mas também ela foi luz para nós. Ela nos ilumina a ponto de nós percebermos para onde nós estávamos indo e nós temos um arrependimento. Nós voltamos, tomando outra direção. Então, em relação à natureza, somos sal. Em relação à nossa conduta, somos luz. Porque damos uma direção para as pessoas. Senhor Jesus. Por isso que o versículo 5, né, de Mateus, versículo 14 e 15 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Porque nós vemos esse aspecto. Não vamos tocar os aspectos, irmãos, porque não é a lição em si. Mas aqui fala que não se pode esconder uma cidade edificada. Então, não é simplesmente ser luz de maneira individual, mas há um viver coletivo, que é uma cidade edificada sobre um monte. Essa daí, irmãos, não se pode esconder essa luz. Por outro lado, irmãos, no meu viver individual, eu também sou luz. O versículo fala sobre isso, a gente não leu o versículo até o final, mas o versículo 16 fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui, ó. O versículo 16 de Mateus capítulo 5 diz assim, ó: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Percebe? Aqui é uma luz individual. Para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, irmãos, é por meio do nosso viver, a nossa conduta, a maneira que nós vivemos na luz, é que nós somos luzeiros para os outros. Porque as pessoas vão ver a nossa luz. Brilha a vossa luz. Só que essa luz aqui, a função dela brilhar é por meio das boas obras. E quando eu tenho um viver adequado, um viver na luz, que eu sou iluminado e ilumino as pessoas conseguem glorificar a Deus. Não me glorificam, irmão. A luz eu recebo do Senhor. O Senhor é esse grande luzeiro, representando o sol. Nós somos um aspecto individual, apenas nós contemplamos e refletimos o Senhor como um espelho. Nós somos esse espelho, nós contemplamos o Senhor e nós refletimos o Senhor. Só que quando eu contemplo e reflito o Senhor, eu sou luz para as pessoas conseguem glorificar a Deus, conseguem visualizar, ver. Aí temos essa questão, né, que glorificar é tornar, expressar algo, expressar Deus. Então, eu glorifico a Deus. As pessoas glorificam a Deus por meio da minha conduta, da maneira que eu vivo. Tá? Por outro lado, irmãos, aqui, por isso que ele fala no aspecto de não se pode esconder uma cidade edificada. Por outro lado, ele fala assim, ó, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas, por outro lado, o meu viver individual, eu posso, irmãos, esconder essa luz. Ou algumas coisas podem esconder essa luz. Aqui fala de um alqueire, né? Ou seja, o alqueire é usado para... É como uma cuia de medida de comida. As minhas necessidades podem esconder essa luz. Né? Quando a minha conduta perde, como é que eu posso dizer, essa diferença do que é terreno e do que é celestial. Quando eu passo a viver apenas pelas minhas coisas, por melhor que sejam. Não estou falando de pecado, estou falando de coisas naturais. Meu viver individual, meu bem-estar, tudo que é voltado para mim, percebe? Essas coisas podem apagar essa luz. E eu passo a viver como as pessoas do mundo. Né? Não sou mais do mundo, mas passo a viver como as pessoas do mundo. Vivendo, né? Posso até viver adequado, de um bom caráter, ser uma boa pessoa, mas sem Deus, sem a comunhão com o Senhor. Tá? Bom, irmãos, vamos perder tempo para não acabar estendendo um pouco mais a lição aqui do que a lição traz para nós. Então, tentando fazer aqui um resumo até agora, nós vimos que esse viver, esse impacto do viver é de duas maneiras. É como sal e como luz. Como sal, nós podemos temperar e conservar. Como luz, nós podemos iluminar e direcionar as pessoas, iluminando as pessoas por meio do nosso viver. Tá? Senhor Jesus. Bom, em relação a essa Constituição, e aí, irmãos, eu creio que esse aqui é o ponto-chave dessa lição, pelo menos para mim, foi o que eu ganhei muito. A gente perceber que esses mandamentos, irmãos, esse capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, são algo, irmãos, muito elevados.
não são algo, irmão, que nós podemos viver de qualquer maneira. Quando nós começamos a ler esses textos, nós podemos até achar que nós podemos cumprir isso de maneira exterior. Ou, eu sou crente, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso. Irmãos, isso é impossível. Tá, irmãos? Nós vamos chegar nesses aspectos. Mas os mandamentos aqui, irmãos, foram mandamentos que foram elevados. A constituição do reino dos céus é uma constituição não apenas exterior, mas interior. Por isso que ele fala, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. O Senhor Jesus foi esse que cumpriu. Ele cumpriu os mandamentos. Ele é o único homem que cumpriu os mandamentos. Todos os mandamentos, de maneira exterior, foram cumpridos pelo Senhor. O Senhor cumpriu totalmente. E por ele cumprir, o Senhor pôde elevar os seus mandamentos. É isso que fala Mateus, capítulo 5, versículo 21. Olha só o que diz aqui, irmãos. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Percebe? Isso aqui é o quê? É o mandamento do Antigo Testamento. Aquelas 10 leis, os 10 mandamentos. Não matar. Lembra? Aí o que o Senhor diz aqui, no versículo 22? Eu, porém, vos digo. Ou seja, aquele que cumpriu, ele pôde acrescentar, ele pôde elevar os mandamentos. Por isso que ele diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao inferno de fogo. Percebe? Ou seja, é assim que ele vai. A partir de agora, o versículo 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Esse é o mandamento exterior. Eu, porém, vos digo. Percebe, irmãos? O Senhor agora está o quê? Elevando a lei novamente. Qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no coração já adulterou. Aí no versículo... É assim que ele segue. Vamos tentar adiantar aqui, tentar tocar nos pontos, irmãos, para a gente não se estender muito na lição. Então, na velha dispensação, é o que está escrito aqui no slide, a lei punia apenas a conduta exterior. Ou seja, quando eu cometia algo, a lei me punia, baseado na minha conduta exterior. Mas o padrão do reino, o reino dos céus, como a realidade de uma vida que nós recebemos, o que acontece? Ele não vem mais tratar com a questão exterior, mas ela vem tratar com a intenção impura do meu interior, do meu coração. O que é que me leva a matar? Irasse. É assim que você fala? Você vai tratar agora com a ira. O princípio que me leva a matar. O que me leva a adulterar? É o desejo impuro no coração. Percebe? Você vem tratando agora, irmãos, de maneira interior. Então agora, nós podemos dizer que essa lei se tornou muito mais elevada. Porque agora não trata apenas do aspecto exterior. Não é só quando eu cometo algo, mas quando eu tenho uma intenção, aquele princípio impuro. E aí, irmãos, mais uma vez, o Senhor tem falado para nós nesses últimos dias a respeito do nosso arrependimento de maneira cabal. Ou seja, não é simplesmente agora viver da minha maneira terrena e natural, mas viver de maneira celestial, olhando para o Senhor, olhando para a vontade do Senhor. Então, quando nós chegamos num ponto desse, nós podemos dizer assim, é impossível viver dessa maneira. Como é que eu vou viver dessa maneira? Como é que eu posso viver dessa maneira? Então, a lição traz para nós uma chave, irmão. A chave para um viver celestial. E aí, irmãos, então, estamos chegando no fim da lição, mas eu queria tocar nesses pontos. Tá? Aqui ele fala, irmãos, esse quadro está na lição, né? Eu transcrevi para cá para nos facilitar aqui o nosso entendimento. Então, nós sabemos que o homem tem 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é a parte exterior, a parte que nós contatamos o mundo exterior. Na parte interior, nós temos a nossa alma, a nossa mente, vontade e emoção. E no nosso mais interior tem o espírito, o sopro de Deus.
Deus soprou o seu espírito para dentro daquele boneco de barro, o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, no mais interior nós temos um espírito. E hoje, irmãos, esse espírito daqueles que creem não estão mais vazios, não estão mais mortos. É assim que fala Efésios? Efésios fala que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Antes de crer no Senhor, nós estávamos mortos ou estávamos vivos? Fisicamente vivos, mas para Deus mortos. Ou seja, quando nós recebemos nosso interior, esse sopro que criou em nós um lugar, né, o espírito humano, de um certo momento, quando nós cremos, o Espírito de Deus ele entra no nosso espírito humano. A vida de Deus se mistura no nosso espírito humano. E aí, irmãos, dentro de nós há uma vontade. Eu tenho uma vontade, os irmãos têm uma vontade. E nem sempre essa vontade é a vontade de Deus. Por isso que, baseado nisso, nós vamos ter... Qual é a chave? Olha só o que diz Romanos, capítulo 7, 21 a 24, tá, irmãos? Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha só como é que Paulo termina esse versículo. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando Paulo percebeu, irmãos, que há 4 leis que regem o homem. Ou seja, há a lei de Deus fora do homem. Então, irmãos, se nós pegarmos o que nós temos, essa lição de hoje, por exemplo, se nós tomarmos isso de maneira exterior, como uma lei fora de nós, nós não vamos conseguir viver por ela, porque ela está fora do homem. E aí, quando a minha mente, a lei da minha mente, não é isso que Paulo diz? Ou seja, Paulo diz que no interior havia prazer na lei de Deus, mas quando ele tentava praticar isso, ele encontrava uma lei. Ou seja, a lei da mente, que está na alma do homem, que é praticar a lei de Deus, que está fora. Só que quando ele vai praticar a lei de Deus que está fora, ele encontra nos seus membros, aqui, irmãos, aqui na carne, a lei do pecado. Porque o pecado habita na carne. Então, para que eu possa fazer algo exterior, essa minha vontade vai ter que passar primeiro pela minha própria alma, pela minha própria mente, vontade, emoção. E depois passar por onde? Pela minha carne, onde habita o pecado. Por isso que Paulo diz assim, ó, desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Baseado na nossa própria vontade, na lei da mente, ao invés de nós cumprirmos a lei de Deus, essa lei da mente vai nos acusar. Porque nós não vamos conseguir praticar, porque é exterior a nós. Mas quando nós nos voltamos à lei do Espírito e da vida, e aí é que fala Romanos, capítulo 8. Deixa eu terminar aqui essa lição, falando um pouquinho sobre isso. Romanos, capítulo 8. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 8, diz assim, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Ele continua mostrando que o que foi impossível à lei, de maneira exterior, não agradava a Deus, porque estava fora do homem. Mas a lei do Espírito da vida, irmãos, é essa lei, que, por isso que ele fala aqui, em Cristo Jesus, não há condenação. Porque, irmãos, o ponto não é partir da minha alma para fora de nós, mas é para o nosso interior. É aonde está o Bom, irmãos, espera que teve um probleminha aqui na transmissão, tá, irmãos? Mas vamos lá. Então, o ponto, irmãos, o segredo, não é partir, vou repetir que eu não sei aonde parou aqui a gravação, tá? Mas é partir da nossa, não é partir da nossa alma para o exterior,
mas é nos voltar ao nosso espírito, ao espírito humano. Irmãos, esse é a chave para um viver celestial. É nos voltar ao nosso espírito, onde o Senhor está. Então, quando nos voltamos ao nosso espírito, essa lei do espírito da vida, que está no meu espírito, ela vai poder me dar a força adequada, que é a própria vida de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Não apenas cumprir a lei de maneira exterior, mas de uma maneira interior. Senhor Jesus. Bom, irmãos, então terminamos aqui a lição. Deixa eu parar aqui a transmissão. Bom, irmãos, então espero que essa lição possa ter nos ajudado, tá, irmãos, a avançar um pouco mais. Espero diante do Senhor que os irmãos possam desfrutar. E segunda-feira, próximo segunda, né? Como já sabe que 9 horas nós temos ali a sala do Zoom para tirar nossas dúvidas e desfrutar um pouco ali junto. E os irmãos podem tirar as dúvidas, tá? Eu vou orar aqui para a gente possa poder terminar a lição de hoje. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, baseado na tua vida, Senhor, podemos viver uma vida celestial. Senhor, uma vida que te agrada, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Não queremos ser somente, Senhor, aqueles que cumprem de maneira exterior. Senhor, mas aqueles que vivem, Senhor, buscando a tua presença, nos voltando ao nosso espírito. Senhor Jesus. Senhor, sem isso, somos desventurados, Senhor. Senhor, mas graças a Deus, Senhor, por Cristo Jesus, Senhor, porque em Ti, ó Senhor Jesus, nós temos a capacidade, Senhor, de Te agradar. Senhor Jesus, Senhor, abençoa cada irmão, Senhor, visita cada um deles. Senhor, suprindo-os, ó Senhor Jesus. Senhor, encorajando-os, Senhor, a prosseguirmos, ó Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus é o Senhor. Os irmãos tenham uma boa noite. Amém.